uma edição do Sempre um Papo em Casa, essa modalidade cheia de vidros e telas que a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está usando um fundo virtual com a logo do Sempre um Papo. A gente grava os programas presenciais e deposita aqui, nesse espaço que você está, no YouTube do Sempre um Papo, onde estão mais de 400 programas gravados ao longo desses 34 anos de existência do projeto. Então, você que está aí, marca esse sininho aí para receber as próximas programações e inscreva-se no nosso canal, para que sempre receba também outras lives que a gente fizer daqui para frente. Hoje a gente tem a presença virtual, é claro, da minha querida, amada, linda, maravilhosa Marina Colasanti. Ei, Marina! A escritora e artista plástica Marina Colasanti está sentada em um escritório. Ao fundo, uma estante repleta de livros e artigos decorativos. Sinto-me. Preciso desse abraço, desse beijo, desse carinho, desse afeto. Mas você tem de mim, você tem de todos os seus milhões e milhões de leitores que te amam profundamente, de tanto que você faz bem para eles com seu texto e sua presença, minha querida. Olha, Marina, tenho aberto o projeto, essa edição virtual, fazendo a seguinte pergunta para os convidados e convidadas. Eu queria saber, Marina, como você está se sentindo e como você está sentindo o mundo nestes tempos de pandemia. Uma coisa é como eu estou me sentindo, outra coisa diferente é como eu sinto o mundo e outra coisa é como eu sinto o Brasil, tá certo? Então, pessoalmente, estou me sentindo rica, embora esteja ganhando menos de um terço do que eu ganhava, eu estou me sentindo rica porque é o tempo da floração das phalaenopsis, aquelas orquídeas brancas que têm jeito de borboleta. E eu tenho muitas phalaenopsis no meu terraço, e elas estão em flor. E uma catleia está grávida, com 3 brotações de flor. Eu sempre acho que as plantas também estão grávidas quando florescem, quando dão à luz. Então, eu estou me sentindo rica, embora trancafiada em casa há 6, 7 meses. Tenho o oceano à minha frente e o conjunto das Cagarras, as Ilhas Cagarras, o arquipélago das Cagarras, que todo dia de manhã são diferentes, porque o vento sopra de um lado, o vento sopra do outro, o vento roda, e tem espumas, tem barcos, tem gaivotas. Então, eu estou me sentindo rica, porque eu sei que muita gente está trancafiada em casa, sem essa visão, sem essa possibilidade de floração. Como eu vejo o mundo? Olha, o mundo está atravessando um período sinistro por causa da pandemia, por causa da segunda onda, quando pensávamos que tudo estava passando e abrimos as fronteiras do mundo, veio a segunda onda. O terrorismo fez mais uma vítima em Paris, levando as pessoas à rua. E como eu vejo o Brasil? A crônica de quinta, na crônica de quinta eu falo da barbárie que se estabeleceu em nosso país, porque eu considero que a fome é barbárie,
que os escândalos de apropriação indébita de dinheiro destinado à pandemia é barbárie, eu ponho várias coisas no rótulo de barbárie. Então, é assim que eu estou vendo o mundo. E estamos todos pendentes da eleição americana. Trump não pode vencer, mas possivelmente vencerá. Você acha? Porque Biden não é incisivo, não é determinado, é muito velho, é muito operado, é muito hesitante. Mas existe a possibilidade boa dele ganhar também, viu? Tomara. Deus te ouça. É o que queremos mais. E se ele vier a faltar, por causa da sua idade e da sua teremos uma mulher maravilhosa. Teremos uma mulher maravilhosíssima. Exatamente. Bem, vamos falar de literatura, que nosso tempo aqui é curto, eu tenho centenas de perguntas para te fazer. Queria que você começasse a falar um por um. Vamos falar dos 2 livros que você está lançando. Pode começar e pode escolher. Qual dos 2? A Mais Longa Vida ou Mais Classificados e Nem Tanto? Mais Longa Vida. Mostra aí. Marina segura o livro nas mãos. A capa é essa, é a fotografia de um quadro meu. Que é uma sequência maravilhosa de editorial, uma linha editorial de livros idênticos, um projeto gráfico que está sendo construído aí na Record já há um tempo. É projeto gráfico do Burton. É um livro que demorou muito tempo para ser feito, porque a poesia tem um tempo de amadurecimento, de ficar no tonel, é como vinho, precisa de um tempo de tonel, de um tempo de distanciamento. A gente tem que esquecer o poema para voltar a ele como se o visse pela primeira vez e fazer os concertos. E há sempre concertos a fazer. Então, demorou muito e foi lançado no princípio da pandemia, com uma noite de autógrafos virtual. Autografei 50 livros, só o autógrafo, um abraço, Marina Colasanti, pronto, nada personalizado. Mas é um livro... eu gosto muito de fazer poesia. Eu não me auto-intitulo poeta, porque quem tem que dizer se a gente é poeta são os outros. Ninguém pode dizer eu sou poeta. Então eu falo, você é poeta. Você pode, eu não. Porque tem uma conversa com o passado, tem uma conversa frente a frente, olho no olho com a morte, tem uma conversa com a finitude, que eu acho muito delicada. Que mais? Que mais? Eu quero que você leia um agora. Abre em qualquer um e leia. Esse eu sei de cor. Eu nasci na Eritreia, que ninguém sabe onde é, um país africano que ninguém sabe onde é à beira do Mar Vermelho, acima da Etiópia. Eu nasci numa cidade de altiplano, a 2.050 metros de altitude, fresca, próxima das estrelas, e eu cresci dentro de uma miragem de colonização, em que os colonizadores eram muito bonzinhos e os subjugados eram incivilizados.
Nasci nesse lugar, nasci longe de mim, em terra estranha, levada por um hálito de guerra. Nada era nosso ali, embora nos dissessem diferentes. Meus pais acreditaram na miragem e na proximidade das estrelas. Compraram casa e cão, vestiram albornoz nas noites frias, plantaram vida nova em velho chão. Minha contribuição foi involuntária, nascer não é nenhum merecimento. Útil, porém, para marcar começo. Depois, quando a miragem foi trocada por outra e as roupas retiradas dos cabides, só em mim ficou Asmara tatuada, nunca mais vista e nunca obliterada. Agora vamos falar do outro livro. Marina segura nas mãos o livro Mais Classificados e Nem Tanto. Olha, é o segundo Classificados e Nem Tanto, que o Rubem Grillo faz para mim. Ele trouxe as gravuras, ele fez as gravuras em madeira, um por um, ou seja, na mesma proporção em que estão no livro, e trouxe para eu ver dentro de uma caixa que ele mesmo tinha feito, uma caixa de papel que ele tinha feito e que abriu com tanta delicadeza. Eu acho o Rubem um gênio. São poemas curtinhos. Olha o trabalho dele. Olha. Sobe. Lindo. São poemas curtinhos, vou abrir um ao acaso. Bela adormecida, não encontra do sono a saída. A vida não é plana como um muro. Nem todo passado vira futuro. Briga séria de casal separou a bicicleta do pedal. Nossa, que coisa. Não preciso falar mais nada. Desconsolado oferece sorriso pouco usado. Alguém fechou a torneira da memória, que agora só me entrega metade da história. Maravilhoso. Qual a editora? Galerinha. Galerinha da Record, da Galerinha. Os dois são da Record. Maravilha. Os dois são da Record. Maravilha. Marina, pronto, como eu prometi, agora nós vamos falar de tudo que a gente tem vontade de falar. Me fala em primeiro lugar aqui, como é que está sendo para você produzir literariamente nesse tempo? Você tem conseguido criar? Não, mas porque eu estou muito ocupada, porque eu estou fazendo uma tradução, acabei de traduzir Animal Farm, que entrou em domínio público, sei que a Companhia das Letras vai lançar uma outra tradução do Paulo Henrique Brito, mas a minha tradução é da FTD. Acabei de traduzir, estou fazendo a última. A última, já fiz 3 revisões, porque a gente traduzir é uma arte de precisão. Então, estou fazendo essa revisão, a última, e entregarei no prazo. Mas não tenho tido link para acessar o imaginário, para acessar o fantástico, para
acessar o inconsciente. Faço as minhas crônicas, respondo e-mails, tenho feito uma média de 2 lives por semana, o que ocupa um certo tempo e exige um certo preparo, às vezes são conferências, então tem que estruturar a conferência, mas criar está difícil. Tem um livro na mão do editor, na mão da Planeta, que eu escrevi antes da pandemia, mas com as livrarias fechadas, com a suspensão de tudo, a Planeta achou por bem demorar, guardar um pouco a edição. É um livro sobre a biografia da minha tia-avó, Gabriela Besançoni Lage, sobre uma biografia menos alentada de Henrique Lage, e o que era a vida doméstica no Parque Lage, naquela mansão do Parque Lage, aonde eu cheguei para morar. Eu vim da Itália para morar no Parque Lage. E era uma família grande e havia sempre convidados. Às 3 da tarde, às 4 da tarde, começavam a chegar os amigos, os homens voltavam às 5 da tarde de terno branco de Panamá, colarinho aberto, gravata de linho cor pastel, desamarrada, e começava a vida. Eram tempos mais felizes no Rio de Janeiro. A gente achava que o Rio de Janeiro ia decolar, ia ser o país que o Brasil ia ser o país do futuro. Que país do futuro? Fomos enganados, quebramos a cara. Ia-se ao Vogue, havia os playboys, era a época de playboy. Hoje, os playboys da vida são jogadores de futebol e os cantores, possivelmente, sertanejos. Era outro tempo. E conto a história da compra do parque por Roberto Marinho, que comprou associado a Armand de Mello, pai do Collor, e que comprou por preço de banana, porque era espaço tombado, e que logo reverteu, porque sabia que conseguiria com Juscelino a reversão do tombamento. E quando foi desapropriado por Carlos Lacerda, ele recebeu um dinheiro bem maior do que havia pago. Que história! E que Essa sua biografia fala disso ou só mais da sua infância, da sua juventude mesmo? Não, fala mais dos outros que de mim. Eu acho que eu não sou, assim como eu não sou a personagem principal de Minha Guerra Alheia, é o olhar de uma criança sobre a guerra que me interessava, também não sou a personagem principal. Esse livro é dedicado à minha tia-avó, que era sempre uma personalidade assombrosa, dominante. Aonde ela chegasse, era sempre a primeira, embora fosse a última a chegar. Maravilha. A Planeta que solte esse livro rápido, por favor. Pessoas da editora Planeta, ignorem a pandemia, que a gente quer ler. E outra coisa. E tem se lido, né, Marina? Eu acredito que independente de
do mercado editorial, eu tenho visto que essa pandemia tem servido para as pessoas lerem, além dessa interioridade obrigatória, né? Não é isso uma boa palavra? eu achei que introjetariam, sem perceber, o Brasil introjetaria, que sempre que uma pessoa aparece, tem, menos você, que é um leitor frenético, tem uma estante atrás. E eu achei que isso introjetaria que, para chegar a ser uma pessoa de relevância em qualquer área, é indispensável ler. Livros são indispensáveis para pisar no tapete vermelho em qualquer área. Mas acho que não passou essa mensagem. Faltou, né? Faltou essa mensagem aí. Faltou essa mensagem. Faltou Marina, essa leitura, porque é uma leitura da imagem. E quem não sabe ler, não sabe ler nem imagem, nem textos, nem sabe decodificar aquilo que ouve. Marina, você é danada, né? Você escreve crônicas. Eu já fiz essa pergunta várias vezes, mas como nós estamos aqui nesse mundo virtual, vamos fazer de novo. Você escreve crônicas, você escreve poemas, você escreve romances, você escreve história infantil. Como é que você consegue transitar por tantos gêneros literários? Eu gosto de pensar que tudo é a mesma coisa. Eu já disse várias vezes que eu me vejo como uma orquestra de câmara. Cada gênero tem uma embocadura especial, a sua embocadura. Cada gênero me exige um olhar diferente. Mas todas essas embocaduras e todos esses olhares passam pelo filtro que sou eu. E eu gostaria de estar emitindo um som plural através de tantos gêneros, estar emitindo um som como se fosse uma orquestra de câmara, 4 instrumentos, 5 instrumentos e um som que reúne todas as notas emitidas por esses instrumentos. Eu gostaria que fosse assim, porque é para isso que eu trabalho. Eu preciso de mudar de gênero para me realimentar, para não ficar no mesmo. Deve ser um dado biográfico, porque eu nunca fui a mesma, nunca morei na mesma cidade, nunca voltei à cidade onde eu nasci, nunca voltei a Trípoli, onde morei. Eu sempre estive em trânsito nas coisas. Então, a diversidade me afia o sentimento. Eu vou para um gênero diferente, vou para minicontos, eu exerço a crítica, eu exerço a minúcia, eu leio história, leio filosofia, eu me alimento de outra maneira. É como se eu chegasse à mesa, em vez de carne, tivesse peixe, em vez de sopa, tivesse salada. Cada gênero me obriga a fazer uma busca diferente, a pousar o olhar de outra maneira, a caçar de outra forma. Porque o que mais interessa de um escritor não é a palavra, é a sua percussiência de busca.
coordenar seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos para mergulhar que nem uma gaivota que vê o peixe lá de cima e mergulha e pega o peixe. É assim que um escritor trabalha. No mergulho, dá. E quando volta, tem um peixe no bico, se debatendo, vivo. É importante que seja vivo o que a gente colhe. E essa vivacidade, me fala um pouco. Aliás, nós já conversamos isso algumas vezes. Como definir qualidade nesse universo? Qual a idade? Qualidade de texto, qualidade de conteúdo. Fala desse peixe. Eu fiz uma escolha logo no princípio no primeiro livro, uma escolha da forma. Eu não queria contar uma história da forma usual. O primeiro livro foi recebido como crônica, porque eu era cronista do segundo caderno do Jornal do Brasil, o Caderno B. Então, foi recebido como crônica. Não é um livro de crônica, é um livro sobre solidão, em que um capítulo é do momento presente e o outro capítulo é cronográfico, biográfico e avança no tempo. Eu queria falar da solidão, mostrando que a solidão nos acompanha desde a hora do nascimento até a hora da morte. É a única companheira segura que a gente tem, é a solidão, porque a gente está sozinho quando pensa, a gente está sozinho nas decisões, nas tomadas de decisão, a gente está sozinho nas escolhas. A vida é feita de escolhas, o tempo todo escolhemos. Vou comer um biscoito de maisena ou um biscoito de chocolate? É uma escolha. E estamos sozinhos na maioria dessas escolhas. Então, eu fiz uma escolha de linguagem despida. Nunca quis enfileirar adjetivos como se fossem contas de um colar. Sempre que posso, elimino adjetivos, elimino os pronomes, elimino... uma vez aprendi com Milor Fernandes. Ele me disse, nunca diga uma se não puder ser duas. Uma vela acesa. Poderiam ser duas velas acesas, então tiro uma. Foi uma lição que eu aprendi. De economia, maravilhoso. Economia. Eu tiro tudo o que me parece inútil, que me parece desnecessário. E procuro, eu já disse isso no poema, a palavra que amanhece. Procuro de dizer de uma maneira diferente aquilo que a gente sempre disse. Falar em passagem de tempo é uma luta atroz, porque toda hora, eu estou traduzindo o Orwell, ele fala, dali a 2 minutos, dali a uma tarde, dali a não sei quantos minutos, dali a poucos segundos. Eu acho isso um tédio mortal. Tem que dizer de outra maneira a passagem do tempo. E de pintar de outra maneira as estações, o passar das horas.
o amanhecer, o pôr do sol. É muito difícil. Marina, e o passar do tempo, eu que já li tanta coisa sua, associado à morte. Eu lembro que uma vez a gente conversou, é, vai mudando, não é? De acordo com as nossas idades, a forma com a qual a gente vê a morte. Mas ela está sempre e cada vez mais presente em todas as suas expressões, né? Na culinária, por exemplo, quando você encerra um prato, quando você vai dormir, não sabe como vai ser o dia seguinte, né? Como é que você interpreta hoje essa questão associada ao passar do tempo? Eu estou com 83 anos, acabei de fazer. Converso diariamente com a morte. Ela está sempre ao meu lado. Eu fiz um poema, mas é em italiano, eu não sei de cor, que ela anda todos os dias, mais vezes por dia, converso com a morte. Eu a levo no ombro como uma calopsita, não um corvo. Uma calopsita é um pássaro claro e cantador, e ela me chama e me chama, levantando a crista como uma coroa. Eu sinto a morte muito próxima. Ninguém na minha família, não tem longevidade na minha família. E eu sei que uma hora eu vou ter uma pneumonia e vou bater as botas, porque pneumonias matam. Eu já tive infinitas pneumonias, tenho um sistema pulmonar de mosca. Não, a mosca pode ter um sistema pulmonar eficiente. Mas nem tenho medo, nem acredito em vidas futuras. Sempre dialoguei com a morte, porque eu fui criada na Segunda Guerra Mundial, onde a morte era sempre uma possibilidade. Vi minha mãe morrer muito cedo, vi minha avó morrer, num tempo em que se morria em casa, não se morria no hospital, longe dos parentes, longe de tudo. Então, estou confortável com a ideia. Então, no contraponto, tem uma hora que eu tenho que dar uma paradinha, porque nós estamos no ambiente do YouTube. Então, tem muita gente aqui, e eu gosto sempre de citar. A Eleonora de Barros está aqui mandando boa noite, Regina Vieira, a Regina Giannini, desculpe, a Juca Fardim. Marina é a maior dama da literatura brasileira. Isso é o que falo, não é você não, Juca, mas tudo bem, vou deixar você falar. São incursões de gêneros textuais diversos, parará. A Juca, de novo, dizendo que muito. Vanderlei Barbosa, adoro Marina e Afonso Romano, faça chegar o meu abraço. Vanderlei, está chegado o seu abraço. Eleonora também, Patrícia Calheta, Regina Vieira, de novo. Quem mais? Sônia Rezende. Todo mundo aqui está no YouTube te mandando muito abraço. Gilmar Batista da Silva, que também é de origem italiana. Enfim, muita gente nos assistindo. Juca, muito obrigado pela audiência. Quem Juca tiver aí... é um professor admirável. Quem? Juca Oi? Faria. O Juca está aqui, fez várias observações aqui. Vocês que estão aí, se inscrevam no canal do YouTube e compartilhem a live aí agora enquanto está acontecendo. Estou aprendendo a fazer essas coisas, Marina, enfim. Tem que ser, Eu me né? lembro do nosso primeiro encontro marcado naquele cabaré. No Cabaré Mineiro? Quantos anos faz isso? 34 anos, Marina Colasanti. Meu Deus! Para você ver há quantos anos que eu te importuno.
Já há quantos anos que eu te faço perguntas? Foi você e o Afonso naquela época? Foram juntos ou foi Não, separado? eu fui sozinha, Separado. Nós uma fizemos vários dama encontros. no Cabaré Mineiro. Madame Ió, lotado de gente. Foi uma noite magnífica. Como sempre são os encontros com você em todo o Brasil, especialmente em Belo Horizonte, né, Marina? Nós precisamos também Eu amo posicionar Belo isso, né? Falar isso muito claramente. Mas vamos continuar. Eu queria agora que você falasse, Marina, da importância da poesia na sua vida. Eu sei que você leu alguns poemas, mas eu queria que você falasse mais, porque eu acho que a gente está precisando de poesia, está precisando do sentido poético desse momento tão difícil que as pessoas estão atravessando. Eu acredito, e por isso fiz 5 livros de poesia para criança, que a poesia, quando a gente encontra ela na infância, ela gruda na gente para sempre. Porque eu tenho essa experiência. Eu comecei a ler poesia, a me interessar por poesia e a fazer poesia quando eu tinha 8 anos. No pós-guerra, minha avó comprava para mim uma revistinha semanal que, na primeira e na última página, tinha histórias em quadrinhos. Mas, em vez de ter balões, tinha legendas metrificadas e rimadas. Qui comincia la sventura del signor Bonaventura. E de tanto ler aquilo, de tanto, uma semana depois da outra, ler aquilo, eu comecei a fazer poesia. Botei em versos rimados e metrificados a história da princesa Ervilha, aquele conto de fada que a sogra bota uma ervilha debaixo de 8 colchões e tal. E meu pai dizia para mim poesia, meu pai gostava de poesia. Aos 17 anos, 18 anos, eu li as líricas chinesas, em italiano. A poesia clássica desde antes de Cristo até depois de Cristo, chinesa. Fui tomada por uma paixão absoluta. E depois, meu pai me deu de presente um poeta que eu não sabia nem que ele fosse surrealista, e muito menos sabia o que fosse surrealismo. Paul Éluard. O título do livro era Une leçon de morale. Cada poema tem uma versão para o bem e outra versão para o mal. Eu decorei muitos desses poemas que eu repetia para mim quando ia para o trabalho, ou quando ia para o ônibus, ou quando ia para a escola, para a faculdade, como um mantra, repetir para mim na condução. E esse livro me deu Deu uma paradinha aí. Ser interpretado de um jeito ou de outro, que há sempre um outro ponto de vista para olhar as coisas. Eu não entendia muito francês, embora eu lesse francês, e não sabia o que era surrealismo. Ele era um papa do surrealismo, mas me encantou profundamente e nunca mais deixei de ler poesia. Nunca mais. Casei com um poeta. Não foi à toa. Um monumental poeta, meu queridíssimo amigo Afonso Romano Santana. Mas até me atrapalhou a minha poesia ter casado com ele, porque eu sempre tive medo que dissessem que eu estava me aventurando
Que revelação é essa? Você nunca me contou isso, Marina? Que conversa é essa? É, demorei a entrar na poesia para valer, mas nós temos influências tão diferentes. Ele é tão brasileiro, Afonso, como poeta, é tão marcada, é tão bíblica a poesia de Afonso, né? Bíblica e é tão substantiva, eu acho que assim, a melhor frase é essa, é tão substantiva, né? É, Sobra nada da poesia do Characo. Eu leio e é, releio eternamente as coisas dele, tenho todos os livros. muito boa. Não consigo achar uma vírgula, um adjetivo, uma palavra que esteja caindo ali do poema. Tá tudo no enxuto, tá tudo no substantivo. Xará me marcou muito, me influenciou muito. Falando em influência, vamos falar um pouquinho das suas amigas e amigos de vida? Estamos Ah, aí comemorando o centenário de Clarice. Você foi uma grande amiga de Clarice. O que Clarice mais te marcou? O que você lembra assim de relâmpago para me dizer de Clarice agora? sim, o que mais me marcou de Clarice são os contos que eu lia na revista Senhor. Meu irmão e eu descobrimos Clarice sem saber que ela era um writer's writer, era um escritor de escritores. Nós não sabíamos nada dela, mas ficamos impactadíssimos. Éramos grandes leitores os dois, ficamos impactadíssimos com os contos dela na revista Senhor e comprávamos com nossas mesadas a revista que era cara. Então, quando um comprava com a mesada, tinha direito de primazia de ler Clarice, em primeiro lugar. E depois eu fui visitá-la uma vez no apartamento dela, antes do incêndio, levada por Ilenquer, um amigo meu grandíssimo, que me levou para o Jornal do Brasil, e eu entrei muda e saí calada, porque eu estava em admiração total dessa mulher exótica que não abriu a porta, foi uma empregada que abriu, ela fez a entrada triunfal na penumbra da sala, só estava um abajur ligado, linda, linda, me pareceu mais alta do que era na verdade, ainda com as mãos muito bonitas, duas pulseiras escravas de bronze batido, e uma conversa tão estranha, tão especial, porque Clarice fazia umas pausas na conversa e o interlocutor não sabia se ela ia continuar, se era para ele entrar fazendo um comentário ou se ela estava fazendo uma pausa e ia retomar o mesmo discurso. Imita aí, imita aí. Não, não sei imitar, é inimitável. Então, era uma conversa entre ela e ele, porque eu estava muda, como um queijo suíço, cheio de buracos, cheio de afundados, muito estranha. Mas depois, quando ficamos amigos dela, porque eu era que cuidava dela quando ela foi convidada a escrever as crônicas do Jornal do Brasil, do Caderno B, entregaram ela para mim, porque todo mundo tinha medo ou reverência excessiva, então era minha. E ela ia lá entregar em mãos? Não, ela Não, foi as nunca foi. primeiras vezes, depois mandava uma funcionária que todas as vezes me repetia: Clarice pede para não perder, porque não tem cópia, porque o carbono France. E eu via a voz dela, que ela dizia: o carbono France. Rosa, aquele sotaque France. dela, né?
um acento na voz. Né? E eu entendia, porque ela tinha queimado a mão no incêndio e ela tinha pouca habilidade com a mão direita. E, naquele momento, não era computador. Então, tinha que botar 2 folhas de papel, uma folha de papel carbono, para ter cópia. Então, eu jamais ousaria perder uma linha escrita por ela. E sempre tranquilizei que não se perderia nunca nada, nem nunca se perdeu nada. E depois Afonso tinha fez um paper sobre ela, que é famoso, é um paper em que fala da epifania em Clarice. Então, íamos com frequência à casa dela, levamos ela para Cartomante, que aparece na Hora da Estrela, que foi feita cartomante por Fernandona Montenegro, e ela sempre voltou àquela cartomante. Era no Meyer. Eu me lembro de nós 3 no Fusca. O Fusca era um Volkswagen antigamente, tinha esse apelido. Tem que explicar, realmente você tem que explicar. Tinha esquecido tem disso. que explicar. Outro dia eu falei Fusca e a minha filha disse que você tem que explicar o que é um Fusca, porque as pessoas não sabem. Tem razão. Era o apelido do Volkswagen, do besourinho Volkswagen. Nós andando e o trem passando ao lado, nós indo para o Meyer. Aí chegamos lá, tinha paninho de crochê, de frivolete em cima da mesa, antúrio na varanda, e era muito boa a cartomante. E Clarice sempre voltou a ela até adoecer e morrer. Marina, você já tomou tombo de moto? Já? Como não? Olha, meu pai deu uma lambreta para o meu irmão. Eu fiquei muito puta porque não deu para mim e para o meu irmão. Eu era sempre preterida por ser mulher. Mulher. Tá? Então, tudo era para o meu irmão, as expectativas de vida eram sobre meu irmão, e tudo, mas ele e eu nos amávamos incondicionalmente. Meu irmão Arduino Colasanti e eu. Então, meu pai deu uma lambreta para Arduino. Arduino não sabia pilotar a lambreta. E eram tempos em que havia bonde, então havia trilhos de bonde. Se a roda entrasse no trilho do bonde, era tombo na certa. E era uma rodinha muito pequena. Então, nós andávamos em pleno verão de manga comprida, para o pai não saber que a gente estava com os cotovelos, tudo ralado, tudo machucado, tudo roxo. A calça comprida escondia o joelho, mas a gente andava de manga comprida. E depois levei muito tombo de lambreta, muito tombo. De moto nunca caí. A história que você me contou, que você tomou o maior tombo de moto que você tomou foi por causa de uma cobra. Eu era noiva de Pedro Correia de Araújo, Exatamente. que foi uma personalidade. Esqueci dessa história. Do Preto, e fomos para Angra pela Estrada Velha, não tinha ainda Estrada Nova, ia-se pela Estrada Rio-São Paulo, depois subia a serra, descia em Lídice, era uma aventura. Saímos no escuro, chegamos em Angra à hora do almoço. Na volta, aí meu pai vinha a cavalo pela estrada, olhou e disse: quem são esses 2 malucos que estão vindo de lambreta? Era a filha dele. Meu pai tinha uma fazenda em Angra dos Reis. Na volta, ele viu uma cobra, largou a lambreta comigo na garupa, tirou a meia, pegou a cobra, botou dentro da meia
e me pediu para segurar até o Rio de Janeiro. E você segurou? Claro, eu não tenho medo de cobra. A maioria das cobras é inofensiva. Eu lidei com muita cobra no Parque Lage. Falsas corais. Cobra coral é muito rara, cobra peçonhenta é muito rara. Então, a gente lidava com cobra volta e meia no Parque Lage. Tinha muita cobra. Marina, agora eu vou falar umas coisinhas mais divertidas para a gente também se divertir. E falar um pouquinho das pessoas que eu admiro e que você conheceu. Rubem Braga. Rubem era sisudo, era pouco falante, mas sabia tirar acordes do nada. Era um cronista que fazia a mágica, começava sem nada e de pronto, pá, uma borboleta voava, ou um pássaro, ou uma coisa rara. Ele sabia tirar coisas do nada. Fernando era o oposto do Rubem, porque Fernando era transbordante, era falastrão, todos bebiam muito. Era moda whisky, que era caríssimo, e os escritores se reuniam em fim de tarde em bares, ou no centro da cidade, foi um tempo no Vilarino, foi um tempo no Serrador, no Bar do Serrador, se reuniam vindos das redações e se reuniam para beber e conversar do que estavam fazendo. Fernando era o oposto de Rubem, sempre desastrado. Fernando me contou uma vez que foi numa festa e aí sentou numa poltrona dessas antigas, tal, meteu a mão no braço da poltrona e pá! Descolou a cabeça de leão que terminava o braço. Aí ficou olhando em volta, como é que eu vou sair daqui sem derrubar a cabeça do leão. Passou um garçom com croquete. Ele, por favor, um croquete. Pegou o croquete, pá! Usou para colar a cabeça dele. É muita criatividade. Aí desceram, os 4 mineiros desceram. Quando eles chegaram lá embaixo, no fim da festa, quando chegaram lá embaixo, ele lembrou-se que tinha esquecido o guarda-chuva. Voltou para buscar o guarda-chuva. O quê? Enganchou a alça do guarda-chuva no jarrão na cabeça chinês de leão. E quebrou. Não, no jarrão chinês da dona da casa. E quebrou. Fala um pouco do Drummond. Você teve qual foi o seu contato com ele? Eu tinha contato porque ele era cronista do Caderno B. Ele sempre vinha entregar a crônica pessoalmente. Isso você me contou uma vez. Na portaria do 3º andar, no papel mais barato que houvesse, no envelope azul, que era o mais barato que havia, sem nenhuma rasura, sempre assinado com aquela letra impecável dele. E uma vez apareceu na minha casa, à noite, e eu tive a certeza que era um motivo para sair da casa da Julieta, da
da mulher e ir para a casa da amante, porque ele apareceu aqui de noite, à hora do jantar, trazendo um livro dele, coisa que nunca tinha acontecido, nunca voltou a acontecer. E de poucas palavras sempre. Eu encontrava ele, às vezes, na rua, indo para a casa da namorada, e ele invejava enormemente o Vinícius e meu pai, que eram homens de muitas mulheres, muitos casos, muita liberdade com o sexo oposto. Ele se correspondia preferentemente com mulheres, cuja cabeça ele alisava, pretensas poetas, algumas poetas, outras não. E me lembro quando a Adélia mandou poemas para a nossa casa e para a casa do Drummond, e Afonso e Drummond se telefonaram: temos uma poeta, a Felicidade, nós dois aqui em casa pulando, até que enfim, uma poeta. Reconheceram imediatamente. E a amizade do Afonso com ele, como é que era? Era distante e respeitosa. Embora Afonso tivesse feito a tese dele de doutoramento sobre o Drummond, eu lembro que ele veio ao Rio trazido pelo irmão, Carlos Santana, que foi presidente da Petrobras, e foi ao Ministério da Educação para falar com Drummond. Entrou no elevador, Drummond entrou com ele não disse uma palavra, Drummond saiu, ele desceu e foi embora. E acabou, né? Acabou. Depois mandou poemas e o Drummond disse: achei seus poemas muito ruins. Ele achou uma maravilha, porque já tinha um parâmetro para seguir. A voz do poeta era um parâmetro. Mas, achei seus poemas muito ruins, mas esse verso... então, ele já tinha um parâmetro. Marina, estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria conversar mais. Você tem tempo para ler? Estou lendo o livro novo do Sérgio Abranches, um romance ainda não publicado, interessantíssimo, sobre um grupo de amigos que viveu as controvérsias do ano 2018. Estou gostando muito. Sérgio é um excelente escritor. E você, o que está lendo? Eu estava lendo, enquanto esperava você, Eugênio Montale, a poesia. Excelente poeta. Eu leio em italiano. Você pode encerrar para a gente contando uma história? Não, porque eu não sei. Você sempre fala que não, daqui a 2 minutos você lembra de uma. Não, porque os contos eu tenho que refrescá-los, porque eu não posso errar. Você sempre fala isso também. Você devia ter me dito antes e eu contaria uma história. Então, leia uma para nós aí do livro novo, para todas as pessoas que estão assistindo a gente saírem daqui desesperadas para comprar o seu livro de poemas. Lê mais um poema. Marina coloca os óculos para realizar a leitura do poema. Três vezes, chama-se Difuso Desejo. 3 vezes
Minha vida foi tirada do trilho em que seguia e posta em outro. 3 vezes me adaptei, não sem esforço. Agora minha casa me basta e seus gerânios, mas sangra em mim um difuso desejo de mudança que me leva a buscar atrás dos vidros de alheias casas, em alheios países, a sombra da mulher que seria eu, vivendo uma das vidas que perdi. Porque eu fui tirada de Asmara, levada para Trípoli. Trípoli não existe mais, era uma cidade muito vibrante, não existe mais, foi destruída por Gaddafi. Depois tomei um hidroavião para ir para a Itália, vivi 5 anos na guerra, vim para o Brasil. Então, 3 vezes a minha vida foi tirada do trilho que corria e posto em outro. Outro poema. Tão passageira a vida, o que você falou de morte, e é só o que temos. E a tudo que nela cabe damos importância, quando o que conta é o trânsito de ar e sangue que sístole e diástole garantem. Haverá adiante um ponto de mudez e o último esforço das válvulas, uma e outra, arremessando o sol na escuridão e entornando as estrelas da Via Láctea. É a morte. Terceiro poema para encerrar. É um poema de velhice. Não. Já podemos ser felizes só com uma tarde de amor, uma taça de vinho e um prato de pasta. Pouco basta para a completude quando a pele se faz fina e gasta. Marina, muitíssimo obrigado, querida. Não, muito Passamos obrigada a você. muitos desses aqui ainda pela vida, de preferência da próxima vez presencialmente, como a gente gosta. Sim, com luzes vermelhas, como no Cabaré Mineiro, na primeira vez que trabalhamos juntos, na primeira vez que nos conhecemos e nos amamos para sempre. Muito obrigado, eu te amo. Eu também. Eu estou vendo você trabalhar como um condenado, sempre um papo, friarachá. É bom ver os outros trabalhando. Obrigado, Marina. Mantenha esse ritmo e vamos em frente. Muito obrigado, Marina. Um beijo. Beijo.